Tudo bem, gente? Como vocês estão? Este é o Moda Importa número 81. Você já enxergou ali. Aviso que este programa, para quem está no Spotify, também está em vídeo. Se você olhar para a tela ali, dar um cliquezinho e botar na horizontal, vai aparecer eu e a Marcela. Dá oi, Marcela. Tudo bem? Oi! Como é que Estamos vocês estão? aqui. Estamos em vídeo em todos os lugares. Exatamente, tem cortes nossos também, enfim, né? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho que você trata este podcast. A gente viu uma semana muito intensa, de muito carinho, porque uma das pessoas citadas pela gente aqui, de uma forma muito natural, nos colocou numa postagem, né? Enfim, então um beijo ao Bruno Astuto, né, que se disse ouvinte de vez em quando aqui deste produto, né, quando dá, porque é assim que a gente escuta podcasts em geral, a gente vai colocando eles dentro da nossa vida. Bruno, muito obrigado pelo teu carinho mesmo, de nos citar, marcar nossas arrobas, né, botar um trechinho do programa, enfim, a gente achou isso muito carinhoso, né, depois teve troca de mensagens ali com a Marcela, enfim, eu também mandei um beijo pra ele, muito obrigado de verdade, tá? Este é um programa que tem como patrocinadores empresas que apoiam e ajudam e entendem que moda importa. E estão com a gente Nelly, que tem uma novidade, Marcela. Fala a novidade, Nelly. Ai, não pode, não. Então em seguida a gente pode falar. Além de Nelly produtos de limpeza, a gente também tem Tag Livros. Como estamos com Tag Livros? Com as estantes cheias, né? Ai, meu Deus. Ali, né? O livro do... Aliás, o livro do novo que a gente vai gravar na semana que vem é este aqui, ó. O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Uma história pesada. Stefano, né? Stefano. Falou Stefano, eu falo Stefano, porque é aqui italiano. Não tem acento, é italiano. Mas o Stefano Volpe é uma sensação, eu diria, né? Um livro que causou um certo rebuliço quando foi lançado, vendeu muito na Tag e gravaremos sobre ele, mas a gente não vai falar sobre o livro, né? O que a gente vai falar? Não. A gente vai também. A gente vai pegar o sentimento. Vocês vão ver. Nos acompanhem. Tag Livros tem assinaturas diversas, né? Essa faz parte da Tag Inéditos, ou seja, é lançado um livro no Brasil ali. Quem vem de fora é assim. Aqui do Brasil faz uma parceria com a Tag e lança por aqui. Enfim, tem outros modelos de assinatura. Entra em Tag Livros para você conhecer mais. E também com a gente, Grupo IESA, né? Com a sua penca de marcas, né? Vai encontrar o carro e a moto que você decidir ter, né? Vai encontrar uma marca dentro desse manancial de empresas que estão com o Grupo IESA, que é uma das maiores redes de concessionária de carros e motos do país inteiro, né? Do sul do Brasil, a gente tem certeza que é. Nessa tarde de quarta-feira, dia 22, o dia em que gravamos, meu pai se deslocava para uma loja do Grupo IESA para retirar seu novo carro. E aí a gente vai falar aqui de carros para a terceira idade, né, gente? Podemos fazer um episódio só. Faz horas que eu quero fazer um episódio sobre a economia prateada, que é essa economia, um dinheiro muito específico que gira em torno dos aposentados e das coisas que os aposentados ou que os mais velhos gostam de consumir. Uma delas é caminhonete de caixa. E agora meu pai entrou nessa, que ele precisa de uma caminhonete de caixa, aquelas caminhonetes, né, que a gente chamava, que se usavam nas fazendas para carregar coisa, ou caminhonete de firma, de empresas, assim, que carregam coisas. Meu pai agora, ele acha que porque ele precisa carregar as bicicletas dos netos, para levar os netos para andar de bicicleta. Então ele está indo lá na IESA retirar seu veículo, nesta tarde de quarta-feira. Que momento lindo. No caso, uma Fiat. No caso, uma Fiat. Né? Da Fiat, exato. Perfeito. Estrada. Não me lembro agora o nome. Cabine dupla. Exatamente. Bom, vamos lá. Marcela, há muito tempo eu participei de um painel online que muito me deixou feliz, que era um painel sobre podcasters do Brasil. Durante a pandemia isso aconteceu, tá? Já com a pandemia consolidada e com a gente discutindo o que aconteceria no mundo dos podcasts, e não só nisso, nos ambientes de trabalho. Quem estava neste recinto online junto comigo, da casa dela, acho que na época no Rio de Janeiro, ou talvez em São Paulo, é uma das maiores jornalistas do Brasil, uma mulher chamada Renata Lopretti. E a gente discutia por ali, né? E a gente discordou de um ponto. Que foi o seguinte, eu falei que a pandemia, se acabasse logo, se ela fosse ágil e rápida, ela não mudaria tanto assim o planeta Terra no sentido de costumes de
local de trabalho, né, de outras coisas, que claro, ela traria algumas mudanças, né, como grandes eventos do mundo trazem, mas ela não mudaria. E a discussão era sobre ambientes de trabalho, né, tipo redação de jornalismo. Nós já estamos vendo de novo as redações lotadas, né, os Sim. jornalistas voltaram para as redações, enfim, eu defendi essa ideia. Né? A gente discordou, a gente concordou, chegou no final concordando, dizendo que a mesma coisa vai ser? Não. O que eu achava que ia voltar quase a mesma coisa. E ela achava que Ia romper ia com voltar, mas bem completamente. diferente, né? Sim, são novas redações, né? Mas já quase todas elas lotadas, enfim, né? E eu falei que muito por causa do comportamento humano de andar, porque a gente precisa estar com pessoas. A pandemia nos apresentou essa ideia. Né? A gente tem que estar com as pessoas, né? Os eventos, por exemplo, esses eventos de palestras que eu participo bastante, todos eles de hoje já quase que, assim, todos, quando eu falo todos eles, é todos, né? Quase todos já de uma maneira de um mundo real, cem por enfim, cento presencial, sim. presencial, né? Que é a palavra que a gente usa hoje, na troca pelo mundo virtual, né? E aí, eu tinha que ter me dado conta disso, né? Eu não tô falando aqui que eu tô discordando, que eu acertei ou não, porque eu acho que nós dois acertamos no final. Teve mudanças, claro, né? E claro, depende de cada mundo, de cada redação, enfim, né? Isso é uma mudança que aconteceu para mim de uma forma muito mais leve, assim, né? Que é o seguinte. Eu mandei um artigo para Marcela nessa nossa última semana aqui, que a gente fica trocando artigos ali no nosso grupinho de Moda Importa. A gente não faz isso no na nossa conversa, né, de WhatsApp. A gente tem um grupo de Moda Importa que só tá eu e a Marcela. E eu mandei um artigo que falava sobre o quê, Marcela? O que exatamente É, falava esse artigo? falava sobre a moda olhando para o ambiente de trabalho e reproduzindo nas passarelas e em coleções os ambientes de trabalho. Tipo assim, a arte imita a vida, né? E vice-versa, no sentido de que estamos trazendo elementos que, obviamente, já existem no closet, nos armários, ressignificando-os, tirando só do ambiente de trabalho, botando na passarela, ou reinventando, ou enfeitando, e assim por diante. E aí, Toma, entre esses ambientes, eu só queria fazer é, muito de roupas que a gente conhece, e aí um pouquinho de história, né? Mas desde o ambiente de trabalho masculino e que foi incorporado no closet das mulheres nos anos 60, 70, tá, 80, fortemente, para quando as mulheres começaram a vestir blazers e taiers, etc, etc. mas vai mais profundo na conversa. No direito, o direito corre atrás da sociedade. A sociedade muda e o direito corre atrás e readapta leis, cria leis, porque o mundo está mudando, né? A Uhum, moda é exatamente a mesma coisa. O mundo acontece e a moda se adapta, né? É óbvio que tem invenções, é óbvio que tem revoluções, é óbvio que tem gente que tem talento para quebrar paradigmas, vir e trazer uma coisa completamente nova, mas de desfile em desfile, isso é raro. É tipo craque em sim. futebol. É raro aparecer um craque. Né? Sempre vai ter você sempre vai ganhar uma metáfora com futebol, no modo importa. Ou de esporte, né? Enfim. O que aconteceu? As pessoas voltaram aos ambientes de trabalho. Muitas delas imploraram para voltar, né? Porque os ambientes de trabalho se adaptaram. Sim, Hoje o modelo híbrido para mim é o mais correto possível. Se um dia eu quero ficar em casa, não enfrentar o trânsito, resolver todas as tretas do meu trabalho na minha casa, pode ser legal. Se um dia eu quero, como aconteceu comigo agora no verão, falei para a RBS, eu posso fazer de Torres durante o carnaval, em 2 dias de carnaval, os programas que eu faço na RBS, para a RBS, beleza, leva o melhor. Como é que é a internet claro. lá? É ótima. Fechou. Fechou. Eu com equipamento profissional de rádio, com câmera, e tava lá, de um quarto de Torres, fazendo isso aí, aproveitando Sim, a vida lá. Ou seja, todo mundo feliz. O programa entregue, eu feliz, os meus chefes felizes por tudo entregou, a galera do vídeo feliz, a galera do áudio feliz, e todo mundo feliz. Né? Tipo assim, eu acho que dá para encontrar. Eu acho que um ambiente híbrido. Mas as pessoas começaram a ver de novo isso aí. Então, Marcelo, o que me chamou a atenção quando eu li aquele artigo foi que isso não existiria, isso não estaria acontecendo se a gente não tivesse voltado a ver pessoas em ambientes de trabalho, que aham, mudaram, se adaptaram. claro. Vai ter uma grande mudança agora de um amigo meu na empresa, que ele falou assim, cara, eu vou tirar todas as paredes. Eu senti, ele foi muito sensível, eu senti que as pessoas ficaram felizes em voltar. E eu não vejo por que ter paredes mais. É uma empresa de um meio bem tradicional, tá? Bem tradicional Uhum. mesmo.
Eu não vou falar porque eu não sei se tem a permissão de contar que tem essa Sim, mudança. Eu até acho que é uma coisa bem positiva, mas eu não vou falar por proteger, sei lá, por respeitar, sim, sim, sim. né? E eu senti que as pessoas estão felizes ali de volta. Então eu vou tirar todas as paredes. Agora eu vou botar nos cantos reuniões. Então, quando precisar de privacidade, a galera vai para a sala de reunião. E no Sim. oco, né? No meio ali, vai estar todo mundo misturado de todos os setores possíveis. Eu quero barulho, eu quero conversa, eu quero sentir que tá viva a empresa ali. Enfim. Talvez essa seja uma das mudanças que a Renata Lopretti estava se referindo naquele momento, também no sentido de que se quebram barreiras do que era possível ser feito de forma híbrida, Certamente. né? Ou uma empresa tradicional, né, com os escritórios, as baias, né, as coisas separadas dentro, e agora quer romper com essas paredes. Chega a ser simbólico, né, derrubar essas paredes e colocar todo mundo junto, ou se fazer rádio de casa, como tu fez da praia. O que eu acho, tá, que fica aqui na moda, e eu me lembro exatamente porque a gente começou o Moda Importa no meio da pandemia, né, de a gente falar num dos primeiros episódios, assim, sobre as mudanças que estavam acontecendo no mercado da moda naquele momento, sobre como as pessoas estavam comprando roupa. Claro, as pessoas comprando roupas para ficar em casa, para trabalhar em casa, aquela função toda, mas a gente fez uma referência também a tempos de guerra, que modificaram a moda e modificaram a forma como as pessoas se vestiam, modificaram os tecidos, o tipo de fornecedor, uma série de coisas, assim, a gente trouxe alguns exemplos de Chanel e tal. E agora, nossas férias recentes, eu pude te levar num lugar que é a Galeria Dior, né, Dior Galerie, em Paris, e que faz todo um retrospecto, né, da carreira do Dior, de como ele começou fazendo alta costura e depois, quando ele foi efetivamente para o prêt-à-porter e a Maison foi crescendo e o que as mulheres queriam naquele momento, como ele queria vestir as mulheres e o que as mulheres queriam nesse momento. E é isso, é a sociedade modificando-se, caminhando, assim caminha a humanidade, né? E a moda acompanhando. O que eu acho que aconteceu agora, e eu acho que é isso que o artigo se refere, são duas coisas, tá? O artigo é do FFW, Fashion Forward, né? Fashion Moda, Comportamento e Ideias, que é um portal de conteúdo, foi durante muito tempo uma revista também, aqui no Brasil, e que traz nesse artigo o que eu acho que são os dois pontos principais. Primeiro, o reflexo disso nas passarelas. Nas passarelas. Marcela, tua voz parou de sair. Neste exato momento, a voz de Marcela parou de acontecer, vê se não se desligou nada aí. Alô, tá tudo Aí, ligado? voltou. Não sei o que aconteceu. Vai. Eu tava, Nas eu tava, passarela. Tu falou assim, nas isso, passarela. Ainda cortou o plural. mas eu falei o S, viu, gente? Foi o Tá. erro aqui no problema. Eu estava dizendo que o artigo do FFW traz um reflexo disso nas passarelas. Eles fizeram um recorte de tudo, todo mundo que trabalhou roupa de trabalho, ficou estranho. Todo mundo que colocou nas passarelas e revisitou as roupas de trabalho. E aí a gente fala de Prada, de Miu Miu, de um monte de marca que trouxe esses elementos, que são eles: blazer, trench coat, saia lápis, gravata, suéter, camisaria, as bolsas maiores, que era uma coisa que a gente já tinha visto nas estações passadas, a volta, na estação passada, principalmente há 6 meses, as maxi bags de volta depois de um tempo de muita bolsa pequena. Então, essas bolsas que podem carregar coisas para se passar o dia fora de casa, assim como laptop, etc, etc. Uma Nos países Hermès, uma Birkin uma Hermès. Birkin. Ó, a gente tem a Prada já fazendo há um tempo uma bolsa que é um case de água, como que se diz? Tipo um cantil, sabe, de água, e uma outra maxi bolsa, assim, que imita o chão de uma fábrica, como se fosse de alumínio, de metal. A Miúcha Prada também tinha trazido uma referência nos uniformes, uma roupa super seca, assim, que remete a jaleco, sabe? Jaleco de fábrica ou até de hospital. Então, tu começa a ver, assim como as tendências de maneira geral, né? Elas começam a aparecer na sociedade e a moda interpreta aquilo de uma determinada forma, assim. Eu acho que essa é uma das coisas que o FFW traz. E a outra coisa, que seria uma visão um tanto quanto mais antropológica e econômica, é de que a gente pode estar falando de um outro momento de economia. Faz 3 anos que a pandemia estourou, agora em março, né, de 2022, inclusive, nosso filho mais velho fez 5 anos e ele
o primeiro dia de lockdown aqui em Porto Alegre, ele estava fazendo 2 anos, e agora ele fez 5. Muda tudo numa vida. Uma criança de 2 anos é completamente diferente de uma criança de 5. E assim com a moda também. Então, a gente está passando por 3 anos de pandemia em que a economia dá um boom, as coisas mudam, as grandes empresas chamam de volta seus funcionários para dentro dessas, né, dos prédios, dos headquarters, e se tem esse momento diferente economicamente. Claro que eu não posso generalizar e falar de um país específico. No FFW, eles estão aqui se referindo a uma crise econômica momentânea. E por que valorizar o trabalho? Porque nada seria mais essencial do que dar atenção ao trabalho. Há algo elementar. Num momento de incertezas, vamos falar de algo elementar, de algo básico, digamos, para a grande maioria dos seres humanos, que é o seu trabalho, né? O seu exercício, a sua função, do seu métier, como dizem em francês, né? Não, e acho que entra também um outro tipo de discussão, porque, assim, sair de casa para trabalhar é algo, talvez seja, para bilhões de pessoas, o único instante que vai fazer com que outras bilhões de pessoas te observem, né? Sim. É onde tu sai de casa, moda é digamos, assim, onde primeiro tu vai se vestir. para ti, né? Vestir é primeiro se sentir bem. Dificilmente alguém usa algum tipo de roupa que não se sinta bem dentro dela, enfim. Então, esse para mim é o primeiro movimento. E o segundo, e não deixa de ser, e não é para todo mundo, claro, né? É como as pessoas vão observar o teu estilo, porque tu tá comunicando Sim, muita coisa, enfim, né? Como tu sai de casa, né? E então é também uma espécie de passarela para quem se liga nisso. Eu acho que a grande maioria, claro, não se liga nisso. Aliás, os uniformes existem para não se ligar nisso, para também para igualar. para proteger, né? Porque depende muito do trabalho, enfim, né? São muito mais itens de proteção do que qualquer outra coisa. Nas escolas, claro, é uma outra coisa, né? Tem um outro quê ali de por que que o uniforme existe nas escolas. Mas, enfim, eu acho interessante isso de que é um momento que a gente se mostra. E como quando a gente se escondeu. E tu lembra como é que foram os primeiros desfiles? Roupas largas, confortáveis, meio pijama, meio abrigo, de Sim, ficar sim. tirado no sofá, porque o momento do mundo era de ficar tirado no sofá, trabalhar de calção, né? E aí agora a moda começa a correr atrás da sociedade, que a sociedade começou a correr de novo, a pegar trem, pegar ônibus, pegar táxi, pegar Uber, pegar bicicleta, É, né, caminhar e voltar a trabalhar. E aí tem, eu, na grande maioria das profissões, tem alguns códigos exatamente. de Vestimenta, vestimenta, código de vestimenta, não tem outra palavra, código de o que vestir, o que é apropriado, né? E eu acho que essa é uma das coisas que talvez também a Renata Lopretti estivesse se referindo, e tantas outras pessoas que fazem, que sim, os códigos ainda existem, mas eles também são quebrados com uma facilidade um pouco maior, no sentido de que é só a gente olhar na prática, a gente tinha uma coisa muito pasteurizada do que era uma roupa de um advogado, que era uma roupa de uma vendedora, o que era uma roupa de uma médica. E isso também vem sendo rompido há um bom tempo. A gente pode ver advogadas trabalhando super arrumadas com um tênis legal. Isso não acontecia antigamente. Eu me lembro, tenho amigas que ao recém se formar tiveram que comprar blazers e saia lápis, porque não tinham isso no armário, precisavam de calça social. Isso também vem sendo modificado dentro das corporações, mas assim, eu acho que a gente já está num segundo momento, tá? Que o primeiro momento foi no ano passado, quando a gente viu aquilo que também foi alardeado, tá? Que era esperado, que era um momento de opulência. A gente viu os super brilhos, a opulência, o exagero, o volume. E agora, para esse segundo momento, aí sim a gente volta a olhar para o trabalho, sabe? A coisa que eu falei das bolsas, a gente vê também esse rompimento não só com o tamanho, mas os materiais, bolsas que remetem a papel craft, é como se fosse aquela sacola que tu carrega junto, sabe? A tal da eco bag que tu carrega junto com uma bolsinha pequena. É aquela bolsa que tá carregando o laptop, tá carregando o teu almoço, que tá carregando um sapato baixo para tu botar na ida e na volta pro trem enquanto tu tá de salto. Tem um jogo todo, né? Que, claro, é também marketing em cima disso, mas eu acho que principalmente é o retorno da alfaiataria e muito anos 80 com muito volume, tá? A gente viu isso na Yves Saint Laurent, que é o chamado power dressing, que é tu se vestir para fechar um negócio.
sabe? Se vestir para se empoderar. Vou me vestir para a esse momento, vou me sentir mais forte, digamos assim, e aí voltam as saias lá, os ombros gigantescos, e por isso eu coloquei este blazer super clássico, que é Meu? comprido. Não, é meu, esse é meu, Não, esse esse é é bem meu. meu. Não, esse é meu, da Rabush, uma marca gaúcha, É teu. daqui de Porto Alegre, com ombreiras, ele é um blazer alongado. Coloquei também esse lenço no cabelo, que é um item super clássico e que a gente viu muito agora no último inverno, o lencinho de volta na cabeça. Para fazer uma brincadeira, né? Para ilustrar aqui no Moda Importa um pouco desses códigos. Outra coisa que a gente viu muito que vem do armário masculino é a gravata. E a mulher já usa, e tomara que use cada vez mais, eu acho lindo. Gravata suspensório. As calças largas à lá, anos 80, essas ombreiras que eu falei. Então, é essa volta de tudo que a gente já viu, mas num momento diferente. E também usar isso de forma diferente. Desconstruir isso mesmo que no ambiente de trabalho, sabe? Mas me interessa mais sempre essa visão um pouco mais Ah, antropológica ah, mesmo. me interessa mais aqui, porque ficou mais claro depois com a pandemia, né? E esse programa está na sua 81ª edição, ou 81º episódio, que é o seguinte: como fica mais claro para leigos como eu, talvez porque eu esteja prestando atenção mais agora, claro, né? Como a moda olha para o mundo. Como os criadores, né, e as criadoras, eu nunca sei se eu concordo com o primeiro gênero ou o segundo, quando tem assim na frase, Hum, que os criadores e as criadoras, aí como é que eu vou pro gênero agora ali depois? Eu não sei. Enfim, eu esqueci eu acho que sempre concordo com o primeiro que apareceu. Tu entendeu minha questão de língua portuguesa uhum, aqui? Enfim, então, como eles ou elas observam o que está em volta, assim, que não é uma coisa do nada. Eu sei que tem tempos e tempos, claro, né? E uhum. cada marca dança, mas assim, tu falou assim, é impressionante como um monte de gente que não trabalhou junto levou para passarelas a mesma temática, né? Sim, 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 sim. Foi Mas isso que é que isso a aconteceu, gente tá. né? Tipo assim, a galera da Prada, da Miu Miu, não sei se estavam juntos no mesmo escritório trabalhando e criando. É que E aí olha casualmente para aí é o passarela. mesmo grupo, né? Tu Sim, tá mas falando de Prada beleza. e Miu Miu são a mesma Tá, pessoa. mas não, Mas não tudo são bem. a mesma marca, né? Ninguém São, tem. do mesmo grupo, Mas não são a Prada e Miu mesma Miu, Miu marca. Miu. A Atlântica toca uma música Não, e a Gaúcha toca a entrevista o Melo, certo? E sim, são no mesmo sim. grupo, né? Ok. Né? Ou não? Mil Mil e Prada é a Sim, mesma mas coisa. eles ficam no mesmo prédio, né? Talvez Prada e Miu Miu tenham uma conexão um pouquinho maior, mas Então vamos tá. fazer uma Veio, diferente. Bottega veio. Veneta e Prada, beleza. Beleza, beleza. Tá, Todas elas tiveram coisas linkadas ao trabalho. sim. Não estavam no mesmo escritório de design, né? De criação, né? Não estavam. Pois é. Enfim, e elas pensaram, por quê? Elas olharam para o mundo. Opa, as É, pessoas voltaram a trabalhar. Elas querem estar mais fortes, elas querem estar mais bonitas, elas querem estar mais clássicas, elas querem estar mais sóbrias. Elas querem mostrar que é um trabalho mais feliz, né? Fazendo uma metáfora com aquele meu amigo que quer derrubar todas as paredes. Aliás, já começaram, as obras já começaram para isso, né? Porque ele acha que as pessoas querem se ver mais ali dentro. Se elas estão sim, se quero vendo estar mais, eu mais tô vendo mais junto. gente. Então eu quero estar mais elegante, eu quero estar mais desleixado, né? O tamanho grande, ele compõe junto com aquele super abrigo absolutamente confortável que eu tava usando em casa e agora eu levei para uma alfaiataria maior, né? Tipo um terno do Didi. Não sei, tipo assim, sabe? É engraçado o quanto a moda observa o mundo. Eu acho legal isso aí, na real. Eu não tô falando como uma coisa ruim, eu tô falando como uma coisa boa. Não, não, e eu acho assim, ó, há que se dizer que para chegar ali na passarela, não que eles bebam das mesmas fontes, tá? Que isso seria um pouco, eu tá quase que diminuindo o trabalho dos criadores, e não é isso. Mas o olhar tá para lugares parecidos, as tendências, as macro tendências, elas estão sendo decodificadas pelas mesmas agências, pelos mesmos especialistas, e as marcas, de forma geral, compram essas pesquisas de macro tendências. Isso antecipa muito do mercado consumidor, e por isso as marcas também vão nesse caminho. Claro que a gente tem rompimentos no meio disso, mas isso vai até os tecidos, isso diz muito sobre as cores que a gente vê nas passarelas, sobre o tipo de fornecedor de determinado tecido, e diz, obviamente, sobre um caminho semelhante. Vai de cada criador interpretar, né? Colocar seu vocabulário, interpretar ali para a sua marca, para os seus códigos, para o seu cliente, etc, etc. Mas esse olhar, ele é muito parecido. Por isso que entender tendências e não é entender
a cor da roupa, né? É entender para onde essa sociedade vai olhar ou está se preparando para olhar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente está falando de uma coisa muito mais ampla e muito mais global do que o blazer ou a gravata que a Bottega Veneta fez, assim. Aquilo já é um reflexo de uma coisa, de uma pesquisa que já vem há mais tempo, sabe? Então, é muito interessante. Eu acho que esse talvez seja o papel principal das passarelas, sabe? Além, óbvio, de ser uma ferramenta de marketing, de ser um desfile, que os compradores do mundo inteiro estão ali, os grandes clientes, não é isso, mas é esse posicionamento de um criador por um determinado caminho. Por falar em criador, eu estava no SXW, né, nos últimos dias aí, enfim, e eu vivi uma situação bem legal, né, porque eu fui para um bar lá, e de repente comecei a conversar com uma mulher que tá na mesma turma que a gente, assim, e aí ela falou o nome dela, né? Não, é porque o papo que era, ela tava falando com outro cara e o papo era sobre assim, o número, o tamanho da empresa, tipo, e os funcionários, a responsabilidade de ter, né? E aí eu falei, não, eu tenho 900 funcionários, ela, eu tenho 700 funcionários, eu não lembro os números exatos, tá? E aí E tu, Luciano, quantos tu eu assim, tem? desculpa, 3, 4. Aí eu falei assim, desculpa, mas qual o teu trabalho? Ela disse, eu trabalho com moda, né? Eu Aí tu assim, disse, eu tenho um e podcast, veja só. eu já sabia que o nome dela era Patrícia, porque ela já tinha sido apresentada por Patrícia. E eu assim, Patrícia o quê? E ela assim, Patrícia Bonaldi. E eu sei quem tu é, eu acho que eu sei quem tu é. Eu acho que eu sei quem Adoro. tu é. Eu Tirei acho que uma eu sei quem tu foto, é. tirei uma foto, né, e mandei na hora pra Marcela. Só mandei a foto dela, né, deu e ela pra Marcela. Só cheguei e mandei a foto, assim, ó, mandei essa foto aqui, ó, pra Marcela. E aí a Marcela já respondeu babando de joelho, né, dizendo: Ah, que Meu exagero. Deus! Foi sim. Gênia máxima, não sei o que. Fala pra ela que eu fui na loja dela em Nova York, que tá linda, que não sei o que. Impressionante, essa mulher mandou 200 beijos. E aí eu falei assim: ó, eu faço com a minha mulher um programa chamado Moda Importa. Expliquei pra ela, apresentei pra ela, enfim. A Marcela, de repente, chegou e já viu que ela tava seguindo a Marcela, né, Ela começou a me no seguir, Instagram. No Aí eu Instagram, falei, enfim. gente, que momento. Não, eu tô assim, ó. Uma semana é Patrícia Bonaldi, na outra semana é Bruno Astuto me seguindo, gente. Exatamente. Mas deixa eu contar. Então eu É, acabei de mandar pelo Instagram para ela a seguinte mensagem: Chegou o teu momento mais importante. Tu tá sendo convidada para participar do Moda Importa. Sugestão: próxima quarta-feira, 15h15, via Zoom com som e imagem. Diz que sim. Se quiser me responder, pode ser pro WhatsApp e mandei o meu número de WhatsApp. sim, Tá o aqui. Não Luciano foi tá lido fazendo ainda. uma coisa que era pra eu ter feito durante essa semana, mas deixa eu contar, porque eu acho que é legal, assim, até as metáforas da vida, sabe? Tu tá aqui fazendo Moda Importa. Quem diria que em 2015 tu ia estar falando de moda? E é como se eu fizesse um podcast, talvez um nível de ignorância, talvez não, com certeza o meu nível de ignorância no futebol é muito maior que o teu na moda, tá? Porque eu acho que a Não. moda, ela, não, é porque ela traz outros elementos, esses todos que a gente fala aqui, né, de política, de economia, que te dão um respaldo para poder falar de moda, não falando de roupa de tendência. Eu não consigo falar disso de futebol, porque eu não consigo falar de nutrição, não consigo falar de gol, de arranque, de Não precisa craque, falar, de. pode só ouvir, Tá, fazer eu tô falando perguntas. assim, tô tentando fazer essa comparação, tá? Aconteceu uma coisa muito semelhante numa vez que a gente foi passar uma temporada em Londres. O Luciano foi estudar inglês, fiquei lá trabalhando, a gente ficou 1 mês em Londres, e daí num final de semana a gente aproveitou para ir conhecer Manchester e Liverpool, que eu queria conhecer. Fomos, aí o Luciano disse, vou combinar com os meus amigos, né? Os amigos do Luciano eram jogadores de futebol, principalmente Lucas Leiva, né? E o Jogador que Sandro? agora se aposenta, o Sandro em Londres, estou falando Isso. em Liverpool Ah, sim. e Manchester, tá? Em Liverpool especificamente. Vou falar com o Lucas Leiva, Lucas que acaba de anunciar sua aposentadoria dos gramados Forçada. aqui, Forçada, né? forçada, aqui no Grêmio de Porto Alegre, né? Todos os gremistas muito chateados e tristes por ele, mas enfim, Os Luciano Colorados também. Os Colorados também. Ele recebeu muito carinho em Colorado, né? e Pela sempre questão foi da. um cara muito correto, né? Muito gente boa, um atleta, assim. Aí eu conhecia o Lucas da vida, né? Eu sabia quem era o Lucas, eu lembrava que ele era casado com uma gaúcha,
com a Ariane, e assim por diante. Eis que fomos a Liverpool, e aí chegamos lá e o Luciano me disse, isso tem que botar 2015, 2016, né, gente? O Luciano me disse, olha, Marcela, esse é o novo cara que tá aqui no Liverpool, que é sucesso, tal, que é o Felipe Coutinho. E eu começo a ver as camisetas de Felipe Coutinho espalhadas pela torcida, as crianças, Coutinho, Coutinho. Chegamos na casa do Lucas Leiva, tava lá, Felipe Coutinho e a sua esposa. E eu, se eu não tivesse visto o outdoor antes, eu não ia saber quem era, porque eu nunca tinha ouvido falar do Felipe Coutinho, porque eu não sei nada de futebol, muito menos do Liverpool, de eu saber do Inter. Aí eu já sabia, pelo menos eu cheguei um pouquinho preparada. Ah, Felipe, já sei de quem tu está falando. Então deu para eu me entrosar um pouquinho. No outro dia a gente foi no jogo, foi um horror, o Luciano um pé frio tremendo, os guri não queriam mais ver o Luciano, nem o Felipe Coutinho, nem o Lucas, porque tomaram quantos gols? Já nem me lembro mais. Foi 3-0 pro West Ham. Então. Com o Felipe Coutinho expulso. Com o Felipe Coutinho expulso, e aí eu fiquei sabendo que era o Felipe Coutinho. Chegou ali na Copa... Felipe Coutinho, eu já sabia, o meu amigo Felipe Coutinho tinha jantado junto. É mais ou menos a mesma coisa, entende? Eu falo da Patrícia Bonaldi, eu já contei a história da Patrícia Bonaldi aqui. A gente já teve um episódio especial dela aqui. Não foi um episódio especial, mas que eu falei bastante dela, porque eu contei a história de ela ir pro Japão, de trabalhar, guardar dinheiro, de abrir a marca junto com o marido. E, enfim, eu acho ela realmente uma gênia da moda, porque ela fez sozinha, com o marido, enfim, essa potência que é a Paty Boy, a Patrícia Bonaldi hoje, e que abriu lojas em Nova York, vai abrir em Miami. Ontem eu vi que estava abrindo uma nova loja no Rio de Janeiro, ela estava lá toda feliz, me senti próxima. E então eu acho que é esse tipo de informação que vai ficando. Aí eu falei pro Luciano depois, quando ele chegou do SXSW, eu falei, pô, Luciano, eu te falei que ela ia estar lá. Que ela ia estar lá, que ela ia provavelmente estar com as gurias do Still The Look, que tu conhece, porque a Gabi tava com a Isa. Aqui. Exato, com a Isa e a Gabi Bordache, nossa amiga, que é irmã da Manu, que é dona do Still The Look, blá, 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 blá. E aí o Luciano disse, ai, Marcela, se eu te falar que o... Como é que é? Tu usou um exemplo. Di Maria. Que o fulano... Não. Eu usei o Di Maria como exemplo. Tá, mas é que o Di Maria é óbvio que eu ia saber também quem era, né? Mas talvez se eu chegasse numa roda de conversa com pessoas, assim, aleatórias, eu falei, como é o teu nome? Angel. Angel. O que tu faz? Joga bola? Tá, eu te conheço. Não, por Angel joga bola, talvez não. Tu ia ter que ouvir o sobrenome de Maria. Porque Patrícia é Patrícia, né? Na hora que apareceu o sobrenome, eu conheço. Mas o que eu tô falando é como é que tu olhou pra ela e tu não viu que era ela, entendeu? Essa sim, é a comparação que eu tô fazendo. Porque eu talvez olhasse pro Di Maria ali e não visse que era ele também. Possivelmente. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Mas enfim, é uma gênia mesmo da moda e tomara que ela tope estar aqui conosco. Tá aqui, o convite tá enviado. Se você conhece a Patrícia, manda pra ela, tá? Um beijo pra vocês, muito obrigado a Nelly, produtos de limpeza, geralzão, assim, de tudo mesmo, assim, né? Do tira-cheiro de roupas a limpeza mais pesada do seu ambiente de trabalho, né? Da sua casa, enfim. Sim. Tag Livros. Passando pelas suas roupas. O nome disso tudo, né? Uma espécie de clube de assinatura, porque é muito maior que isso, enfim, né? Com presentes, uma apresentação linda, todo um penso das cores, é muito legal. De design. Parabéns à galera da Tag Livros e um dos maiores grupos de concessionárias de carro do Brasil. O Grupo IESA tá com a gente aqui no Moda Importa, que acabou de gravar e agora disponibilizar para você a edição número 81. A gente volta na semana que vem, tomara que com a Patrícia, a gente vai se adaptar a agendas, claro, né? Mas um dia ela aparece por aqui, assim como o Bruno Assuto também. Um dia a gente vai falar com o Bruno aqui e vai trazê-lo aqui para vocês. Beijo, Marcela. Tchau. Beijo.